Glória a Deus. Vamos para a palavra. Abram em Mateus 24. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazer aquele meu jabá. Mateus 24, depois eu vou falar o versículo. Graça e paz, a paz de Deus. Shalom Adonai. Boa noite, Deus abençoe ricamente a tua vida. Pode ser também boa tarde ou bom dia, né? Hoje é domingo, 8 de fevereiro de 2026. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma honra, uma alegria chegar aí até a tua casa, de repente o teu trabalho, você está na tua hora de almoço, de repente na tua viagem, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olha o tema da mensagem, fala para quem está do lado aí, ó. Quando o amor se esfria. Olha, irmãos, a maldade está revelada e o Evangelho nos chama para a restauração do caráter, irmãos. É o tema da nossa mensagem. Em nome de Jesus, acharam aí? Mateus 24, vai procurando. Enquanto isso, aproveita você que está ao vivo pelo Facebook. Nós temos também o nosso canal no YouTube, que depois a gente faz um corte dessa mensagem que está rolando ao vivo. A gente pega a gravação lá no Face, tem um irmãozinho que vai lá com carinho, corta, faz bonitinho, ajeita, e a gente joga, lança lá no nosso canal no YouTube. Então você pode nos seguir, @Imel Rio Preto. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, nas principais redes sociais. E temos o nosso site, que também já sai aqui no rodapé, www.metodistalivre.org. E você pode nos abençoar em nome de Jesus. E eu já deixo aqui esse convite maravilhoso para você que está nos assistindo. Venha nos fazer uma visita presencial na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Via de regra, as nossas reuniões todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, via de regra, mas fica ligado na nossa agenda que quando a gente muda, às vezes, para o domingo de manhã, a gente comunica no Instagram, comunica no Facebook, mas todos os domingos, 19 horas, você está convidado, convidada a vir participar com a gente aqui presencialmente no templo, para receber esse carinho gostoso, esse momento maravilhoso que é ouvir a palavra de Deus, adorar ao Senhor, comungar com a igreja. Acharam aí? Quando o amor se esfria. Olha o tema da mensagem. Nas últimas semanas, o mundo novamente foi confrontado com documentos, relatos e evidências que expõem uma face profundamente sombria da humanidade, estruturas de poder que ocultam abusos, exploração sistemática de pessoas vulneráveis e a normalização do mal em níveis assustadores. Sem mencionar nomes, logicamente, personalidades. O que esses fatos, de fato, revelam para nós é algo muito mais profundo do que crimes isolados, mas revelam para nós, sabe o que, irmãos? Nós, como igreja, o colapso moral. É isso que eu, como pastor, vejo. Colapso moral da sociedade. Revela exatamente aquilo que Jesus já havia nos advertido, que aí está em Mateus 24, que a gente vai ler depois. Jesus já falou tudo. A gente não precisa ficar assustado. A gente não precisa ficar abismado. A gente pode ficar indignado, lógico. Mas não nos cause estranheza, porque Jesus já prediz. Ele já disse isso. A Escritura ela não nos surpreende, pelo contrário, ela já está revelada nela a existência desse mal. A Bíblia, ela denuncia e ela lamenta a respeito do esfriamento do amor, olha que coisa linda que eu achei esse texto, né? Da anestesia da consciência e a perda do caráter. As pessoas perderam, elas anestesiaram a sua consciência. As pessoas estão fazendo aquilo que elas acham que deve. Vocês já viram as coisas que estão acontecendo? A gente vê no noticiário, nos canais, né, no Instagram, no Facebook, naqueles canais de notícias e tudo mais. A gente vê as postagens, os vídeos, os reels. As pessoas estão anestesiando sua consciência, fazem o que dá na telha, não estão nem aí com a paçoca. Perdeu-se a linha da moral, do caráter. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite, a multiplicação da maldade. No mundo sempre teve maldade, sempre. Mas, irmãos, agora parece que a maldade está se multiplicando e esfriando o amor. Está em Mateus 24, acharam? Verso 12. Vamos voar lá para o verso 12.
Mateus capítulo 24, versículo 12, na nova tradução na linguagem de hoje. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Para quem não pegou ainda aí, irmãozinho, lê aí, ó, Mateus 24, verso 12. É para você mesmo. Jesus está falando em um contexto escatológico, mas não estritamente apenas sobre o fim dos tempos. Mas Jesus está descrevendo processos históricos e espirituais que se intensificam ao longo da história humana. A palavra maldade aqui, ela não é simplesmente usada como um erro moral, mas ela trata-se de um sistema estruturado de injustiça. No grego, a palavra chama anomia. Anomia, que significa ausência da lei. Nomos é lei no grego. Anomia é sem lei, ausência de lei. Rejeição consciente da ordem e da moral. É uma rebelião ética, o que a gente tem visto nos dias de hoje, né? Esses escândalos que vieram à tona, desse tal do caso do Epstein, através deles a gente consegue ver que as estruturas que protegem as maldades, o silêncio é comprado pelo dinheiro, vidas são tratadas como objetos, numa sociedade que por muito tempo prefere não ver, né? Não é de hoje isso, irmãos. Não aconteceu agora, pelo contrário, esses relatos são de 10, 15, 20 anos atrás. Alguém chegou a ver isso na mídia ou está todo mundo só vocês dois? Não viram nada disso? Então viram lá ou não viram? Não estão sabendo também? Vou só explicar para os irmãos entenderem um pouquinho. Porque então eu estou falando, vai ficar talvez a mensagem um pouco fora do contexto, né? Esses arquivos pertenciam a esse bilionário, nem sei se é esse o termo que fala desse cara, que ele já morreu, inclusive, em 2019, se eu não me engano, né? Que ele foi, não sabe se foi morto, se morreu, né? Ninguém sabe, né? Mas que ele faleceu. E nesses arquivos dele, são mais de 45 mil documentos, parece que eu vi na internet. 45 mil documentos, entre fotos, textos e citações, de, meu Deus, inúmeras pessoas no mundo. E, gente, eu estou falando pessoas, não sou eu e você, não, pessoas simples, não. Pessoas importantíssimas da sociedade, que cometeram atrocidades através desse bilionário que reunia garotas de programa e eles exploravam essas meninas, muitas vezes até menores de idade, em ilhas paradisíacas, porque eles tinham são bilionários, irmão, e não tem noção do que é o dinheiro, né? E tem até conteúdo na internet dizendo de antropofagia, que eu não acredito nisso. Mas, gente, né? Não é de se duvidar, né? Sabem o que é antropofagia, né? É comer a própria carne humana. Dizem isso, eu não sei, irmãos, mas é loucura. É loucura. É coisa de loucura, gente. Agora vocês estão entendendo a mensagem que eu estou falando, né? Então vamos voltar para a palavra. Vamos lá. É um resultado inevitável do esfriamento do amor, que chama anomia, que é justamente a falta da ausência da lei. Por quê? Porque para essas pessoas que têm muito... Mas, irmãos, não é dinheiro, é muito dinheiro. Para elas, a justiça nunca alcança. Porque elas ficam impunes. São sempre impunes. E aí, causou grande escândalo. Isso está no mundo inteiro, irmãos. Porque tem muitas pessoas envolvidas em todas as esferas no mundo inteiro, inclusive grandes nomes, presidentes, atores, atrizes, diplomatas. Tem gente de todo nível envolvido nisso, que teriam ligações com esse bilionário que fazia essas atividades terríveis. Terríveis. E aí Jesus fala para nós que justamente aquilo que... O oposto da anomia, o oposto daquilo que não tem, como eu posso dizer, que não tem lei, que a rejeição dessa consciência, é justamente o ágape, que é justamente o amor, né? No grego, ágape significa amor sacrificial, um amor ético, um amor comprometido com o bem do outro. E quando a anomia, ou seja, quando
a falta de leis, ou a falta da aplicação de leis, a falta de normas, ou a falta de observação das normas crescem, o ágape se retrai. O amor de verdade, o amor sacrificial diminui. E esse esfriamento, irmãos, olha que interessante, John Wesley, né, um dos fundadores do movimento metodista, Wesley fala para nós um pouquinho sobre isso. Olha o que ele diz nos seus sermões. Ele afirma que o esfriamento do amor é um sinal de uma fé que se tornou apenas nominal. Eu achei isso muito bonito. E nós estamos muitas vezes assim hoje. A gente está tão frio para as coisas que a fé só se tornou nominal. Ou seja, a gente só fala que é cristão. A gente só diz que é evangélico. A gente só diz que é seguidor de Jesus, mas seguir Jesus são pouquíssimos. Poupérrimos. Que realmente estão seguindo Jesus. Sabe por quê? Por causa desse esfriamento. Wesley, ele via exatamente isso, quando o amor deixa de moldar o caráter, a religião ela se torna cúmplice do mal por omissão. Irmãos, tem pessoas envolvidas nesse caso aí, terrível, que se dizem ser cristãs, que defendem a bandeira do cristianismo. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Como que pode uma pessoa participar de um trem desse, e ela ainda dizer que ela defende o evangelho? E ela ainda dizer que ela defende a religião cristã? Gente, é antagônico, é algo, é paradoxal, é algo que não dá para você misturar. Wesley, ele via justamente isso, que a religião se torna cúmplice do mal por omissão. Qual que é a omissão? Omissão da igreja. Nós, como igreja, não podemos nos calar diante dessas coisas. Aí você diz, Júlio, mas o que nós aqui, uma igreja pequenininha, 20, 30 pessoas, o que nós temos a ver com isso? O meu papel como pastor é justamente trazer à luz essas coisas para vocês. Vocês viram que tinha pessoas que não estavam sabendo disso. Agora nós estamos trazendo não só o conhecimento, mas nós estamos fomentando ideias a respeito disso, do que era a falta de caráter, do que é a falta de justiça, o que o amor faz falta para essa humanidade. Então, o primeiro ponto, irmãos, o amor vai se esfriar. Jesus já disse para nós em Mateus 24. E não é só lá nos fins dos tempos, quando ele voltar, não. O amor ele tem se esfriado tempos a tempos, e há tempos ele já tem se esfriado. É só a gente ver o tanto de pastores envolvidos em escândalos. É só a gente ver o tanto de crente envolvido em escândalos. O que é isso, gente? O amor dessas pessoas se esfriou. Elas não estão mais preocupadas que elas vão para o inferno. Elas não entendem mais que a alma delas... Elas vão ganhar o mundo inteiro, mas elas vão perder a sua alma. Porque o amor delas está tão frio que elas não entenderam a realidade disso tudo. Irmãos, o resultado disso tudo é inevitável. Essa sociedade cada vez mais louca que a gente tem visto. É ou não é? Nós estamos vendo um mundo cada vez mais doido. As pessoas achando que podem fazer do jeito que elas querem, da maneira que elas querem. Não, calma. Segundo ponto, é um primeiro ponto. A maldade está fazendo esfriar o coração das pessoas. O segundo ponto, a perversão do coração humano, justamente quando remove-se Deus do centro. Antes, a centralidade das coisas estavam justamente aonde? Em Deus. Toda vez que nós tiramos Deus da centralidade das coisas da nossa vida, você pode ver que a perversão vai aumentando. Volta um pouquinho, Mateus 22. Toda vez que você tira Deus do centro, que você tira Deus daquele ponto de sinérgico, né, de sinergia dentro da tua vida, você pode ver que a coisa começa a andar para fora. Tem até uma música muito bonita do Lucas Souza, que ela traduzia bem isso, né? Que ele dizia assim, olha, ando para trás quando não te vejo, ando para trás quando não te vejo. É verdade. Quando você não vê mais Cristo, ou seja, quando Ele não é mais o centro da atenção, ou seja, quando Ele não está mais no centro do teu coração, a tua vida vai andando para trás.
as coisas vão andando para trás. Acharam aí Mateus 22? Na Nova Tradução, olha o que diz aqui. Jesus respondeu, olha que bonito, irmãos. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento. E o segundo? Obrigado, doutor. Mateus 22, 37. Viaja lá para o verso 37. Mateus, capítulo 22, verso 37. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento. E o segundo é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Jesus, ele resume aqui toda a lei do Senhor em dois eixos inseparáveis. O primeiro, o amor a Deus. E o segundo, amar o próximo. E quando o primeiro é abandonado, inevitavelmente o segundo fica corrompido. Por isso que a gente vê tanta coisa errada nos dias de hoje. As pessoas deixaram de amar Deus. E aí, automaticamente, deixam de amar o próximo como a si mesmo. A palavra que eu achei tão legal que a palavra coração no grego é cardia. Cardia. Mas olha que interessante o que era, na verdade, naqueles tempos, né, quando eles escreviam essa palavra. Olha tudo que ele indicava para nós. Não é simplesmente o coração como um órgão, o coração como um motor, uma bomba, uma válvula dentro do nosso peito. Mas olha que bonito que era o entendimento para a época, né, do cardia. O pensamento bíblico representa que o centro da vontade, da ética e das decisões, que no pensamento bíblico não apenas a emoção, mas o cardia também indicava a direção moral. Olha que interessante, para aquele povo naquele tempo, cardia não se referia apenas ao coração em si, ao órgão que bombeia o nosso sangue, mas ele também, nele estava vinculado às nossas emoções. Nele estava vinculado também às nossas decisões, até a nossa ética, o nosso caráter, as nossas vontades. Dessa maneira, os horrores revelados nesses documentos que a gente viu aí essa semana, mostram uma sociedade onde Deus foi tirado, removido do centro. E aí o que acontece? E o próximo, quem está do nosso lado, deixou de ser visto como imagem de Deus, imago Dei, né? A imagem de Deus. E as pessoas simplesmente se tornaram o quê? Para esses bilionários, para esses... Meu Deus, não tem nem palavra, nem adjetivo, não tenho nem para indicar o que essas pessoas são. Pessoas, os indivíduos, para eles, tornaram-se apenas mercadoria. Tratavam as meninas apenas como mercadoria, como números. Terrível isso. Um teólogo irlandês chamado Adam Clarke, eu sempre gosto de citar muito os estudos do Clarke, inclusive ele era metodista, né? Ele nasceu em Moybeck, na Irlanda, foi um dos maiores comentaristas bíblicos do metodismo clássico. A obra do Adam Clarke marcou gerações, e ele comenta para nós o seguinte aqui desse Mateus 22. Nenhum sistema moral sobrevive quando o amor de Deus é separado do amor ao próximo. Por isso que não tem como a igreja, ela não consegue jamais se separar do serviço. Lembrei agora da mensagem do irmão. Que bênção, Rafa. Mensagem poderosa. Está lá na internet já. Depois você assiste lá, hein? Está lá na internet a palavra do nosso econômico Rafinha. Que bênção. Sobre servir. Serviço. Olha que interessante. Adam Clarke está mostrando isso para a gente. Esse é o papel da igreja. A igreja ela está intimamente ligada com servir ao próximo. É porque a igreja fica fazendo assistencialismo. Não, não é puro e simplesmente assistencialismo. Mas a igreja ela também faz um serviço de entregar às pessoas, não apenas o alimento, a roupa, o alimento espiritual, mas o amor, o carinho, o respeito. E o que vemos hoje não é apenas um crime, mas vemos uma teologia distorcida na prática, onde o eu ocupa o trono de Deus. A gente vê isso nas igrejas, né? Muitas igrejas pregando isso, né?
E aí elas esquecem que o serviço tem que estar acompanhado do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Então esse segundo ponto é importantíssimo, irmãos. Sabermos que o coração humano ele vai se tornando perverso quando tira Deus do centro de tudo. Fala para quem está do lado. Deixe Jesus no centro. Que Jesus fique sempre no centro, meu querido e minha querida. E por último, mas não menos importante, vamos lá para o final. Terceiro ponto. O Evangelho, ainda assim, em meio de todo esse terrível, ele ainda assim pode ser restauração para as pessoas. Ele pode ser restauração para as vítimas, e ele pode ser restauração para essa sociedade, desses tempos de decadência moral. Vamos viajar agora para a palavra de Paulo, Romanos capítulo 12, verso 21. Olha a mensagem do apóstolo Paulo, que maravilhosa. Eu já li esse texto, mas faz tempo já, hein? Nossa, faz muito tempo que eu li esse versículo. Paulo escreve justamente à igreja de Romanos, que estava inserida aonde? No imperialismo. A igreja estava inserida num contexto militar, profundamente corrupto, né? Roma e a sua corrupção não é diferente do Brasil de hoje. Às vezes a gente fala assim, o Brasil é corrupto, né? Irmão, Roma era pior que o Brasil naquele tempo. A corrupção que tinha lá. Dentro do meio judiciário, dentro do meio político de Roma. A gente pensa que Roma, que o Brasil é assim hoje, nosso Brasil, que não sei o quê. Irmãos, infelizmente, Paulo está escrevendo a uma igreja que estava justamente inserida no meio de um império profundamente corrupto, né? Porque a carta aos romanos é justamente àqueles hebreus, àqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que moravam em Roma. A carta aos romanos é a uma igreja que está justamente em meio a todo esse caos, quando Paulo escreve, olha, acharam em Romanos 12, 21, na nova tradução. Romanos, capítulo 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, esse é versículo para a gente colocar na cabeceira da nossa cama. Porque todo dia o diabo vem tentar a gente fazer o mal para o próximo. Todo dia Satanás ele vem tentar-nos, ele vem, busca confluir as nossas ações para praticarmos o mal contra alguém. Mas não podemos baixar a guarda, mas temos que vencer o mal fazendo o bem, irmãos. Aleluia! A palavra vencer, que é nikao no grego, olha que bonito, significa conquistar de forma ativa e persistente. Significa, aqui quando vencer, não é simplesmente a vitória, mas é a gente vencer conseguindo uma resistência moral fundamentada no Evangelho. O Evangelho não é apenas salvar a nossa alma, mas o Evangelho tem um significado de reconstruir o caráter do ser humano. Você pode ver, tem pessoas que eram o cão, mas quando elas vêm para Jesus, o Senhor transforma, o Senhor renova, o Espírito Santo trabalha, e aquela pessoa, ela é regenerada. O que é isso, Júlio? É o poder de Deus. É o poder da palavra, do Evangelho, em reconstruir o caráter, formando pessoas capazes de viverem profundo, capazes de viver num mundo que está corrompido, mas não se corromperem. Esse é ser cristão. Viver num mundo corrompido, mas não deixar ser corrompido. Olha que interessante. Vamos para o último teólogo norte-americano, estadunidense, chamado Albert Burns. Ele é presbiteriano. E ele nasce lá no estado de Nova York, na cidade chamada Roma. Mas não é Roma no país, não. Na Itália, não, perdão, na capital, não. Roma era um estado em Nova York. E ele nasce lá, e esse teólogo fantástico, conhecido por comentários muito profundos, o Albert Burns, e olha o que ele fala para a gente, esse presbiteriano. Ele explica que aqui em Romanos 12, o cristão é alguém cuja ética é moldada pela cruz e não pelas práticas do mundo. Mas está todo mundo fazendo, mas nós não podemos fazer. Mas está todo mundo agindo, mas nós não devemos agir assim.
É difícil, Júlio? Demais. Nos dias atuais, mais do que discursos indignados, o mundo precisa ver em nós, irmãos, o caráter de integridade, o amor aquecido, como o próprio Wesley fala, né, do coração aquecido, compromisso real com a justiça do reino de Deus. O que Jesus falou para nós? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está entendendo, irmãos? Quando eu disse que Ele dá tudo o que a gente precisa, mas a gente primeiro tem que buscar a justiça dEle, irmãos. Esses escândalos chocam, entristecem, nos revoltam. Eu fiquei vendo isso daí a semana inteira, porque você vê um negócio no Instagram, aí começa a passar um monte de coisa igual, né? E aí ficou vindo isso aí a semana inteira, e eu ficava assim, Deus, que atrocidade! Como que isso nos revolta, e com razão, mas isso confirma, simplesmente confirma a palavra de Jesus para nós, que o amor se esfriaria e a maldade se multiplicaria. Mas o Evangelho, irmãos, permanece como a única força capaz de restaurar o coração humano. Aleluia! Somente o Evangelho é capaz de restaurar o coração humano. Reacender o amor, formar um caráter santo em meio a toda a decadência que nós vivemos na nossa sociedade. A igreja, irmãos, ela não existe para encobrir o mal. E quantas vezes sai na internet, né, notícias da igreja encobrindo o mal, né? E quando eu falo igreja, não é só evangélica, não. Todas, né? Mas a igreja, ela existe para ser a luz do mundo. Sal da terra. Testemunha viva de que outro caminho com Cristo é possível. Assim, irmãos, o amor se esfria, vemos essa maldade se revelando, e é o momento de nossas vozes, se levantar para chamarmos as pessoas para o evangelho de verdade, por um evangelho que restaura, por um evangelho que aponta um norte para nós cristãos. Então, primeiro ponto, não se esqueça, o amor está se esfriando, a multiplicação da maldade, e vai piorar, hein? Segundo ponto, a perversão do coração humano, ela começa quando as pessoas tiram Deus do centro do seu coração. Então, cuidado com o que você faz com a sua fé. Está entendendo como a fé é importante? Está entendendo como cuidar da fé é precioso, irmãos? E é por isso que o diabo ataca a primeira coisa em nós, a fé. Ele quer tirar essa vontade da gente servir Deus. Ele quer tirar essa vontade da gente amar a Deus, da gente ouvir a palavra de Deus, da gente falar das coisas de Deus. Porque ele sabe que uma pessoa que não tem as coisas de Deus no centro da vida dela, ela acaba o seu coração se corrompendo. E o último ponto, esse evangelho ele tem um poder para restaurar, independente de quem quer que seja. Ele tem perdão para aquele que realmente está arrependido. Eu e você, irmãos, todos os dias Ele nos chama a um arrependimento. Por isso que vamos agora orar a esse Jesus. Eu quero agradecer você que está pela internet, nos assistindo até agora. Deus abençoe ricamente a tua vida. Fica essa mensagem para você, que só o Evangelho tem o poder de restaurar essa terra. Não vão ser governos, não serão partidos, não serão políticos, não serão políticas públicas, não serão nada que possamos fazer, exceto a palavra de Deus que pode restaurar o coração humano. Que assim fique gravado no teu coração essa mensagem, e a gente já deixa aquele convite especial de vir nos fazer uma visita todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, aqui na rua Fritz Jacó, estamos pertinho da Santa Casa, praticamente 2 quadras, e esquina com a rua Pedro Amaral. Muito fácil, Fritz Jacó, esquina com a rua Pedro Amaral. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Deus abençoe ricamente a sua vida.